Boa noite, eu me chamo Aurélio e moro em São Mateus, que fica no Espírito Santo, e trabalho como médico cirurgião em um hospital aqui do município. E tenho uma rotina de trabalho bem puxada, assim como minha esposa também tem, pois ela também é médica no mesmo hospital em que trabalho. E como trabalhamos arduamente, sempre que temos uma folga, a gente arruma as malas e vamos viajar, pois não tem nada melhor que sair e conhecer novos lugares. E já fomos para vários países, inclusive todos os da América Latina, mas não tem nada melhor que o nosso Brasil. E foi justamente em uma viagem a um país vizinho que me deparei com uma criatura que parece que foi ontem que eu a vi. Tudo aconteceu em março de 2016. Eu e minha esposa tínhamos tirado nossas férias anuais, que era o mês inteiro sem se preocupar com o trabalho, e começamos a escolher lugares para viajar. E a minha esposa achou um lugar muito bom para a gente poder desopilar, e que era perfeito. E esse lugar ficava no Peru, e além de ter diversas belezas naturais, a gente tem várias regalias. E aquilo pra gente era um sonho, mas que acabou se tornando nosso pior pesadelo. Quando chegamos ao Peru, nos dirigimos ao hotel onde iríamos ficar, e foi uma ótima recepção, e o lugar era pequeno e calmo, que, se não me falha a memória, o nome da cidade era Urubamba, e foi minha esposa quem tinha escolhido o local, pois, como somos um casal aventureiro, nós gostávamos bastante da calmaria e beleza da natureza. E logo depois de chegarmos lá, contratamos logo um guia para nos mostrar os pontos mais bonitos da cidade. E o rapaz, que irei dar o nome de Miguel, nos levou a lugares bonitos e nos contou das histórias e também das lendas e mistérios daquela região, onde muitas delas pareciam ter saído de um filme de terror. Por fim, ele nos levou à fazenda de sua família, que ficava perto dali, para nos contar a última lenda, que era a do chupa-cabra, que há anos atacava os animais daquela região. E lá eles chamavam esse ser por outro nome, que não lembro qual. E quando chegamos lá, realmente deu para ver diversos animais mutilados, onde muitas das vezes pareciam ter sofrido bastante antes de morrer, pois todos tinham marcas grandes de mordidas em seu pescoço. Mas apesar do medo, eu e minha esposa nem ligamos muito, pois, como o nome já dizia, aquilo não passava de uma lenda. Só que aquele ser que estava fazendo tudo aquilo era bem real e estava longe de ser um simples chupa-cabra. Depois de alguns dias, nós tínhamos visitado praticamente todos os pontos turísticos da região e já não tinha mais o que ver. E como ainda faltava uma semana para irmos embora, decidimos inovar e explorar sozinho aquela região, pois, como já tínhamos andado bastante por ali, nós já tínhamos em mente os locais que iríamos explorar. Foi então que eu e minha esposa decidimos acampar em uma pequena floresta que tinha ali perto. Só que na ida até essa floresta, nós acabamos nos encontrando com Miguel, que, em um tom bem sério, disse que aquela não seria uma decisão muito boa, pois o chupa-cabra ainda rondava por ali e que seria melhor ficar em casa e não se aventurar no meio da mata sozinhos. Mas para mim, aquilo era só uma desculpa para a gente não explorar aquele lindo lugar, que era muito bonito. E aquele aviso do Miguel entrou em um ouvido e saiu no outro. Eu então disse que ia para casa, mas menti, pois assim que ele saiu, eu e minha esposa fomos para a floresta. E era um lugar cheio de vida e bonito. E eu e ela resolvemos acampar perto de um rio, e rapidamente já estava anoitecendo. Nós então fomos dormir em umas barracas que nós trouxemos, e já naquela primeira noite, coisas bem estranhas aconteceram. Era por volta de 2 ou 3 da madrugada. Eu me acordei com minha esposa me chamando, e ela ficou pedindo para eu fazer silêncio. E em silêncio eu fiquei, e comecei a escutar algo lá fora, mexendo em nosso lixo. E depois aquilo ficou andando perto de nossa barraca. Foi então que eu mexi e fiz barulho, e aquela criatura que estava lá fora bateu algo que parecia asas e, de uma forma rápida, saiu dali. Eu então saí da barraca para ver o que era aquilo, só que não vi nada, estava tudo revirado e cheio de sujo, em tudo.
mas nenhum sinal daquela coisa. E eu, ainda não acreditando que fosse algo sobrenatural, achava que seria alguma ave grande da região ou algo do tipo. Só que ali não tinha nenhum animal daquele porte. Foi aí que eu e minha esposa voltamos a dormir, pois estava perto de amanhecer, e ainda era o primeiro dia que estávamos acampando ali. Ainda tinha muito a se explorar, e nós só fomos dar conta do estrago que aquilo tinha feito pela manhã. O lixo estava todo revirado, a bolsa de minha esposa, que tinha 2 pedaços de carne, estava toda rasgada, e a carne não foi comida. Parecia que algo tivesse dado várias mordidas e sugado a carne, mas que não a comeu. Foi então que minha esposa me contou do acontecido. Ela disse que na noite anterior ela havia se acordado e percebeu algo mexendo em nossas coisas, e de vez em quando aquilo voava, mas que logo voltava. Foi então que, com medo, ela me chamou, e eu também escutei aquilo, mas não vi nada, e eu ainda me recusava a acreditar que fosse uma coisa estranha, e continuei achando que fosse uma ave ou animal da região. Foi então que, na noite do outro dia, novamente aquela coisa apareceu e bagunçou novamente tudo, e isso perdurou por 2 noites, até a gente armar uma armadilha para aquela coisa. Foi na 3ª noite que estávamos ali. Eu peguei um pedaço de carne e fatiei e coloquei perto do lixo, já que aquela coisa gostava tanto dali, e fiquei de tocaia dentro da barraca, esperando aquilo aparecer. E já devia ser 1 da madrugada, quando aquela coisa deu as caras. Eu escutei algo como asas bem fortes batendo, e rapidamente aquela coisa meio que se jogou no lixo e começou a mexer nele. Foi quando aquilo pegou a carne que eu abri a barraca e joguei a luz da lanterna naquilo, e vi aquela estranha criatura que não chegava nem perto de um chupa-cabras, pois tinha a minha altura e tinha uma pele acinzentada e parecia estar cheia de feridas, e tinha um corpo parecido de gente, mas tinha algo como asas gigantes. E aquilo, assim que me viu acordado, voou para cima, e nem deu para ver seu rosto direito, pois ele estava de costas, e eu vendo aquilo voar daquele jeito, voltei para a barraca o mais rápido possível e contei tudo à minha esposa, e nós ficamos lá, só escutando aquela coisa indo embora, batendo as suas asas. E aquela estranha criatura não voltou mais aquela noite, mas mesmo assim nós ficamos acordados, com medo daquela coisa voltar. E na manhã do outro dia a gente voltou pro hotel e sabíamos que as lendas locais eram reais, mas aquilo não era um chupa-cabra, mas sim uma criatura maior e que tinha uma sede por sangue. E nós passamos ainda 2 dias naquele lugar e torcendo para voltar para casa. E depois desse encontro, a gente nunca mais quis se aventurar por florestas estranhas, pois lá tem criaturas que não sabemos de onde vêm. E atualmente, sempre que ficamos de férias, eu sempre pesquiso mais os lugares que vamos viajar. E mesmo assim, cada lugar tem seus mitos e mistérios. E sempre procuramos ficar longe de lugares assim, pois temos medo de nos deparar com alguma criatura estranha. Olá, eu me chamo Maria e moro em Sorocaba, que fica em São Paulo, e moro aqui há bastante tempo, mas não sou natural daqui. Eu venho do Ceará. A minha chegada na cidade não foi nada fácil, pois no começo eu não conhecia ninguém e nem emprego eu conseguia, mas não demorou muito até eu conseguir me estabilizar aqui. E como eu não tinha moradia fixa, o que me restava era morar de favor na casa de amigos. E foi assim por muito tempo, até eu me juntar com o Antônio, um homem que também era do Ceará, mas que veio para São Paulo e estava aqui há mais tempo que eu. Nos casamos e depois tivemos 2 filhas e fomos vivendo, mas as coisas foram ficando cada vez mais apertadas, pois as contas ficaram mais caras e por isso tivemos que vender a nossa antiga casa
para poder morar em uma casa com um preço melhor. E o Antônio tinha um amigo que lhe emprestou uma casa que era de sua família. E essa casa ficava em uma parte rural, era um pouco sombria, mas era boa de se viver. E foi lá que tudo aconteceu. O ano desse ocorrido foi 2003. Nós tínhamos acabado de nos mudar para nossa nova casa. E logo na nossa chegada, coisas estranhas aconteceram. A transportadora veio deixar nossos móveis primeiro e nós só fomos depois. E foi quando chegamos na casa que percebemos os homens muito aflitos e tensos, pois nenhum deles quis entrar novamente na casa depois do que aconteceu. 2 dos 5 homens que trabalhavam ali, naquela transportadora, viram a mesma coisa e acharam ser normal, só que não era. Os 2 viram uma mulher sentada perto da janela da casa. Os 2 achavam que fosse eu e nem ligaram até verem o rosto negro daquela mulher, que só tinha escuridão, e dava para ver somente seu rosto, que se assemelhava com o de uma mulher. E depois disso, ninguém mais se atreveu a entrar na casa. E como nós não acreditávamos nessas coisas, entramos na casa. E foi tudo tranquilo naquele dia, apesar da casa ter uma aura bem pesada, e ocorreu tudo bem, mas logo nas noites seguintes, aquelas vozes começaram a sussurrar em nossos ouvidos, e as primeiras vítimas foram nossas filhas. Eu tenho 2 filhas, a Beatriz e a Alana. Hoje elas são adultas, mas na época a Beatriz tinha 5 anos e a Alana 8. Elas eram muito estudiosas e filhas exemplares, e tinham sempre o hábito de me contarem tudo o que acontecia. E numa manhã comum, as 2 falaram uma coisa que me deixou de cabelo em pé. Primeiro foi a Beatriz. Ela disse que estava dormindo mal naquela casa, porque um homem não parava de falar as coisas em seu ouvido, de noite. Daí já me deu medo, pois de homem em nossa casa só tinha meu marido, e ninguém mais. Depois que minha filha falou isso, a Alana foi e falou. Eu escutei o que ele disse. Ele pediu para eu pegar uma faca. Depois que escutei elas falarem tudo aquilo, meu desespero foi total, mas tentei manter minha calma para não deixar elas com medo, pois para elas, quem disse tudo aquilo foi alguém, só que não era. No mesmo dia contei tudo ao Antônio, que não acreditou naquilo e achou que fosse ladrão que tinha invadido a casa, porque ele acreditava que quem morreu não ficava na terra causando mal aos vivos. E ele passou aquele dia reforçando as trancas e trocando as telhas da casa, pois ele estava convicto de que aquilo tudo foi causado por alguém, e que para ele aquelas coisas não existiam. E o tempo foi passando, e eu e meu marido já estávamos trabalhando, e tínhamos contratado uma babá para ficar com as meninas somente no período da tarde, pois de manhã elas estudavam. E depois que contratamos essa babá, as coisas ficaram mais sombrias. Primeiro foram os desenhos estranhos que a Beatriz fazia, onde tinha nossa família e sempre junto tinha uma sombra escura, sempre ao lado da gente. Depois foram os vultos que a pobre babá via pelos corredores da casa. Ela disse que eram vultos diferentes, um grande como se fosse de um homem e um menor de altura mediana, e eles sempre apareciam de relance, e parecia estarem sempre observando nós. E juntava isso, e aos sussurros que minhas filhas ouviam, eu estava vivendo praticamente um pesadelo na vida real. Porém, como não tínhamos para onde ir, nós ficamos ali com tudo aquilo, até o pior acontecer. Era uma noite de segunda, eu e meu marido fomos dormir normalmente, como qualquer outro dia, e foi tudo normal até aí, até eu me acordar de madrugada e começar a ouvir sussurros baixos bem do lado do meu ouvido. E eu achava ser o Antônio falando comigo e nem liguei de início, mas aquilo não parava e falava coisas aleatoriamente. Foi então que eu, irritada, me virei e mandei meu marido parar. Só que o Antônio não estava ali no quarto e olhei em volta e eu estava só. Só que depois disso eu percebi que tinha algo que parecia estar baixado na cabeceira da cama,
algo negro. E foi aí que meu desespero foi total. Me enrolei com os panos e fiquei ali rezando. E depois de um tempo tomei coragem e fui ligar a luz. Só que aquela sombra não estava mais ali. Foi então que fui ligando tudo quanto era de luz no corredor da sala, para eu procurar o meu marido, que não estava no quarto. Foi então que fui ver lá fora, e lá na sacada da casa, vi meu marido colocando o punho da rede em seu pescoço, mas que não estava conseguindo fazer tal feito, que seria tirar sua própria vida. Na hora em que vi aquilo, gritei de desespero, mas ele nem olhou para mim, parecia estar em transe. Eu então saí da casa e puxei a rede do seu pescoço, e com isso caímos no chão. E foi só depois disso que ele tomou consciência e olhou para mim e perguntou: "O que a gente está fazendo aqui?" Comecei a chorar depois daquilo, pois eu sabia que eram aquelas coisas que estavam fazendo tudo aquilo com a gente. E se não fosse por eu ter me acordado naquela noite, talvez o pior tivesse acontecido. Depois que me acalmei, contei tudo ao meu marido. Contei dos vultos, contei dos desenhos da Beatriz, contei da babá e contei de mim, além de dizer do que ele estava prestes a fazer. Meu marido, bem sério, me olhou e disse: "Faz um tempo que eu estava com vontade de comprar um revólver para me defender, caso bandidos aparecessem. Era uma vontade tão grande que eu quase comprei. Parecia que tinha algo falando em meu ouvido para eu fazer tal feito. E agora eu sei que essas coisas existem, pois aquilo queria que eu me matasse." Depois daquilo, fomos pro quarto de nossas filhas e não dormimos aquela noite. E no outro dia, a gente já foi se preparar para se mudar de novo. E meu marido foi devolver a casa pro seu amigo, e eu fui junto com ele. Foi então que o amigo de meu marido estranhou e achou que ele estivesse insatisfeito com a amizade. Mas meu marido explicou tudo a ele, dos vultos, das vozes e do ocorrido na noite anterior. Foi então que o amigo do meu marido olhou pra gente e contou uma história que, até hoje, lembro dela. Ele disse que a casa era de um parente antigo de seu pai, um homem que tinha um filho em esposa, e ele era um homem muito autoritário, não deixava a mulher sair de casa por nada, e era muito ruim, e além do mais, fazia magia negra. Até que um dia, ele descobriu a infidelidade de sua esposa através de cartas trocadas com um amigo dele. E ele, para defender sua honra, matou a esposa, o filho e o amante de sua mulher. Depois ele foi pro mato e se matou. E desde então abafaram o caso e pouca gente soube do ocorrido. E antes de nós, outras pessoas que moraram ali também presenciaram as mesmas coisas, vozes e vultos que sempre apareciam pela casa. Depois que ouvimos aquela história, o nosso medo foi maior ainda, pois estávamos morando em um lugar amaldiçoado, onde muita gente morreu. E talvez aquelas almas ainda vivessem por ali, vagando à procura da luz. Depois disso, o amigo do meu marido se virou pra gente e disse pra gente não contar aquela história a ninguém, pois a sua família era muito influente na cidade e eles queriam que ninguém soubesse daquilo. Nós então nos despedimos e fomos embora. E melhoramos bastante depois de chegar na nossa nova casa. Dava para notar até na convivência. E o tempo passou, minhas filhas cresceram, tivemos mais um filho e ficamos sem contar essa história por muito tempo. Mas agora já contei a alguns amigos e também para familiares. E hoje, se duvidar, aquela casa ainda está lá. E hoje, nem que me dessem todo o dinheiro do mundo, eu ia para aquela casa de novo. Muito menos passar de frente, pois aquelas pobres almas ainda vagam por lá. Boa noite, eu me chamo Elaine e moro em Campinas, que fica em São Paulo, e moro aqui desde que me casei e atualmente estou aposentada,
mas já trabalhei de professora por muitos anos. E eu tenho 2 filhos que moram em outra cidade. Isso que aconteceu em minha casa ocorreu comigo e com meus filhos, e foi um mal que eu mesma trouxe para minha casa. Tudo aconteceu em 1992. Na época, eu já estava divorciada do pai dos meus filhos e com muita garra consegui a guarda deles. E eu morava em uma casa que ficava perto do centro. Ele era bem pequeno, tinha uma sala de estar, 2 quartos e uma cozinha. Nem quintal a casa tinha, mas para nós 3 já era bom demais. E vivemos ali por meses, até eu fazer uma coisa da qual eu me arrependo até hoje. Eu sempre fui uma pessoa que o que eu achasse na rua e estivesse em perfeito estado, eu levava para casa, seja um quadro, um brinquedo ou um móvel. Um objeto em perfeito estado sempre dá para ser reutilizado, e esse era meu lema. O que era bom, eu levava para casa. E um dia, enquanto eu vinha do trabalho, vi em uma esquina uma caixa com a boneca dentro. A boneca era linda, tinha mais ou menos 1 metro de altura, tinha um vestido longo e era de plástico seco, e estava bem conservada. Na hora em que vi aquela boneca jogada no lixo, eu a peguei, levei para minha casa e dei ela para minha filha, que gostou muito, pois a boneca era do tamanho dela e era bem nova ainda. Só que aquilo não era nada bom, pois depois que eu trouxe aquela boneca para minha casa, o mal veio junto com ela. Tinham-se passado 2 dias e minha filha começou a aparecer com arranhões nos braços e pernas. Eu perguntei o que era aquilo, mas ela se recusava a dizer. Eu então perguntei ao meu filho, que também se recusou a falar. Eu achei aquelas marcas bem estranhas, pois só tinham em minha filha e não no meu filho. Foi então que decidi falar com sua professora, e ela disse que nenhum dos meninos tinha brigado com ela, ou algo do tipo. Aquilo me deixou mais intrigada ainda, mas nem desconfiava que era dentro da minha casa que o mal estava. O tempo então foi passando, e depois da minha filha, o meu filho também começou a aparecer com arranhões nos braços e pernas. E assim como eles, eu também percebi arranhões em mim, e foi a partir daí que comecei a ficar com medo, pois eram muitos arranhões. Às vezes, ficava até difícil de andar, por conta do atrito das pernas. Isso durou por vários meses, até que comecei a notar o comportamento estranho da boneca que eu tinha trazido para dentro de casa, pois eu sempre guardava ela dentro do guarda-roupa, mas ela sempre amanhecia perto da cama de meus filhos. Aquilo me fez ter muito medo, mas de início achei que fosse minha filha, que pegasse ela para brincar. Mas um dia eu decidi tirar a prova daquilo tudo. Eu peguei a boneca e a escondi em meu guarda-roupas, e foi aí que eu vi que era a boneca que fazia tudo aquilo com a gente. Era de madrugada quando escutei o barulho da porta do meu guarda-roupas abrir. Eu me acordei, mas não me levantei, e continuei deitada, e só abri os olhos, e fiquei olhando a porta aberta. Foi quando, depois de um tempo, eu vi a boneca cair de dentro do guarda-roupas. Na hora, gelei de medo, pois a porta do quarto estava trancada. A porta do guarda-roupas não ia se abrir sozinha, e aquela boneca cair daquele jeito era impossível, pois ela estava em uma posição que era impossível disso acontecer. Eu então fiquei ali, com os olhos um pouco abertos, e só vendo a boneca parada no chão. Foi quando ela lentamente começou a se virar, como se estivesse tentando ficar de pé. Na hora em que vi aquilo, eu travei e só conseguia pensar em como aquela boneca estava se mexendo sozinha, e meu corpo não mexia de tanto medo que eu estava, e só continuei a observar ela, que depois ficou de pé, e depois começou a vir lentamente até a cabeceira da minha cama. Nessa hora eu fechei meu olho e só senti ela parada na minha frente, como se estivesse me observando, e eu só reagi quando senti a mão dela em meus cabelos. Eu bati minha mão nela e saí do quarto correndo, e tranquei por fora, e fui para o quarto de meus filhos, e me deitei no chão. E aquela foi a noite mais longa da minha vida, pois de vez em quando
eu ouvi as coisas caindo dentro do meu quarto, arranhões na parede e algo como passos, e fiquei escutando aquilo a noite toda. Na manhã do dia seguinte, eu decidi jogar aquela boneca fora de casa, mas eu iria jogar ela em um lugar bem longe, para ninguém mais pegar naquela coisa. E depois de deixar meus filhos no colégio, eu fui até fora da cidade e joguei ela no meio da BR e voltei para ir para o trabalho. Eu achava que aquilo tinha acabado, só que o que estava na boneca parecia que tinha passado para casa, pois depois que fiz aquilo, começamos a ver objetos se mexendo sozinhos. Às vezes, acordávamos com arranhões pelo corpo, iguais aos de antes, e seja lá o que tivesse na boneca, já não estava mais, pois era na casa que aquele estava habitando. E passei meses com aquele tormento, até eu tomar a decisão de me mudar. E depois que me mudei, por precaução, eu vendi vários objetos da minha casa, pois conversando com uma amiga que sabe bastante sobre espíritos e entidades, ela disse que aquela coisa vivia nos objetos e que não seria bom eu ter aqueles objetos comigo, e vendi tudo da casa e só ficamos com as roupas do corpo. E saí de lá e ficamos na casa de minha mãe por um tempo, e depois arrumamos outra casa. E até hoje eu nunca soube ao certo o que tinha naquela boneca, nem como ela se mexia sozinha. E nunca mais tive notícias da casa depois que saí de lá, mas eu sei que aquilo era do mal, e fui eu quem trouxe aquilo para dentro de casa. E fica um conselho para todos: nunca pegue objetos na rua, mesmo que estejam novos e limpos, pois dentro de um objeto pode ter algo maligno. Boa noite, eu me chamo Maicon e moro em Pacatuba, que fica no estado do Ceará. E desde pequeno, eu sempre gostei de histórias e relatos assombrosos. E o meu avô era uma enciclopédia de histórias, pois ele me contava todo tipo de relato, que ia do caipora até o lobisomem. E ainda hoje lembro de todas elas. Inclusive, eu passei um sufoco com ele na mata, e sou a prova viva de que tudo que ele viveu foi verdade. Meu avô sempre morou na roça, e por isso ele contava que já viu tudo que era de coisa estranha. Lembro que ele falava do lobisomem, que aparecia toda quaresma perto de sua casa, e que uma vez ele viu um no terreiro de casa. Segundo ele, o bicho era grande e peludo, e as pernas pareciam estar quebradas, além de feder bastante. E o som que ele fazia era rouco e alto. Teve também uma vez que ele contou da mula sem cabeça, que ele disse que essa criatura era filha de um homem bem rico da região. E o meu avô flagrou o momento que aquele cavalo com a grande chama passou perto dele na mata. Essas histórias sempre me fascinavam e eu sempre me imaginava nelas, pois apesar do medo, eu queria ter visto uma dessas coisas. E para reforçar esse meu desejo, eu sempre saía com meu avô para caçar e pescar, pois eu tinha esperança de ver alguma coisa com ele. Até que um dia eu presenciei algo que ainda hoje me deixa bastante intrigado. O ano era 2013. Eu e meu avô tínhamos saído para mais uma caçada pela mata, atrás de preá e avoante, que são animais que tem por aqui na região. Mas nesse dia, a caçada estava fraca e quase não pegamos nada. Foi então que tive a ideia de aproveitar e tentar pescar alguma coisa no rio. Meu avô achou boa a ideia e já no finalzinho da tarde, a gente pegou o landuá e as redes de pesca e seguimos mata adentro para ir até o rio. E ficamos pescando das 6 até mais ou menos umas 12 da noite. Pegamos umas traíras e alguns carás. Já dava pra gente ter o que comer por dias. Foi então que pegamos as redes e começamos a voltar para casa. E seguimos pela estrada de terra. E foi nesse momento que comecei a escutar aquele som, que até hoje eu ainda lembro.
Estávamos conversando normal, quando comecei a ouvir assobios, que eram altos e longos, e pareciam estar vindo do lado que a gente ia, e parecia estar bem perto. Eu achava que vinha de algum pescador ou caçador perdido, e já ia responder o assobio assobiando também. Meu avô então me falou: "Não assobia não, Maico, porque isso daí não é gente não." Eu, cabreiro com aquilo, perguntei: "E o que é isso, vô?" Ele então me falou: "Isso daí é o assobiador, ou se não, o visão da meia-noite. Ele assobia assim para atrair as vítimas. Se tu assobiar, ele vai encontrar a gente. Continua andando, que já já ele vai embora." Meu avô nunca tinha me contado nada daquela história, e estava ali, acontecendo comigo e com ele. Foi então que continuei andando, e aquele assobio parecia que estava ficando cada vez mais baixo. E quando eu achava que aquilo ia embora, foi que ele começou novamente, bem alto, só que de trás de nós, do lado de onde a gente já tinha passado. Meu avô e eu continuamos andando, e eu ainda olhei para trás para ver se via algo, mas não vi nada. E lá na frente, meu avô me deu um conselho sábio que sigo até hoje. Ele disse assim: "Maicon, eu já vi lobisomem, mula sem cabeça e até o caipora, mas nunca vi o assobiador. Dizem que ele ataca viajantes e quem responde ao seu chamado. Eu nunca respondi assobio nenhum na mata. Se eu fosse tu, eu não responderia também, principalmente quando estiver sozinho por aí, pois pode ser que aquilo te encontre." Meu avô falou isso com firmeza, e tive a certeza que tudo que ele me disse era verdade, mas confesso que fiquei ansioso em assobiar para ver o que era que fazia aquele som. Mas fiquei pensando nessas palavras do meu avô, pois ele me ensinou muita coisa, e aquilo foi um de seus melhores conselhos. Meu avô faleceu em 2019, mas ainda lembro de tudo que vi e vivi com ele, pois era muito bom. E hoje ainda tenho saudade das caçadas que íamos toda semana. E mesmo hoje eu continuo a caçar e pescar sozinho, mas nunca mais vi nada de estranho pela noite. Mas ainda sou ansioso em ver algo por aí, e nunca respondi a chamadas que escuto na mata, mesmo os que se parecem com de pessoas. Boa noite, eu me chamo Paulo e hoje contarei a minha história do dia em que eu tive uma experiência com o sobrenatural, sendo essa a minha primeira vez. Tudo começou quando alguns amigos de infância planejaram passar uns dias em um sítio do pai de um deles. Recebi o convite de meu amigo chamado Luan, e esse sítio fica na Serra da Meruoca, e como eu entraria de férias do quartel, seria uma ótima diversão. Então assim foi feito. Fomos buscar nossas namoradas para poder ir, e foi eu, o Luan, o Ricardo, o Matheus e o Lucas, e cada um deles levou suas namoradas também. Foi então que eu e o Luan decidimos alugar um doblô para caber todos dentro. E para quem não sabe, um doblô é um carro que parece com uma minivan. Pois bem, nós também compramos bebidas e levamos uma churrasqueira e algumas coisas para comer. Quando chegamos no sítio, lá parecia uma fortaleza, pois não tinha cerca e era completamente murado, um espaço muito grande, mas lá era perfeito, pois tinha piscina e internet. Quando entramos, nós já fomos logo tirando as coisas para poder organizar. E ali, além de nós, tinha um caseiro que morava do lado de fora do sítio. E para organizar, nós decidimos dormir todos no mesmo quarto, pois era muito grande e tinha vários armadores de rede, além de 3 camas. E a Esther, que é minha namorada, logo pegou uma cama. E estava tudo indo
às mil maravilhas. E por volta das 1h30 da tarde, decidimos assar algumas carnes e tomamos umas cervejas e passamos o dia numa resenha boa. E quando já era 11 horas da noite, fui me deitar mais a minha namorada. E uns 40 minutos depois, os outros entraram também, pois tinha começado uma chuva, não muito forte, e eles decidiram se deitar para dormir também. Foi quando era por volta de mais ou menos umas 3 da manhã que escutamos os gritos do Lucas, o meu amigo. Eu, o Luan, a Mariana, namorada do Lucas, e minha namorada descemos as escadas, correndo, e ele estava pasmo, parecia que tinha visto o diabo em pessoa. Ele estava segurando a porta da geladeira e olhava fixamente para a janela, que estava aberta. Eu então perguntei a ele o que tinha acontecido e o porquê que ele estava gritando, mas ele estava tão nervoso que não conseguia explicar o que tinha visto. Foi então que decidimos dormir e só conversar pela manhã, quando tudo tivesse calmo. Eu então fechei a janela e voltamos a dormir, e já pela manhã, por volta das 7h30, eu me acordei. Mariana, o Luan e Roberta estavam conversando e eles esperavam o Lucas sair do banho, pois estavam ansiosos para saber o que tinha acontecido na madrugada passada. Passou um tempo e o Lucas saiu do banheiro e começou a contar a história, e eu chamei o resto do pessoal para ouvi-lo. Foi então que o Lucas começou a falar. De madrugada, eu senti uma vontade muito grande de ir no banheiro. Desci as escadas e fiz xixi, e depois fui até a geladeira tomar água, e tive uma sensação estranha e um calafrio que bateu em meu corpo. Sabe quando você tem a sensação de que algo está lhe observando? Foi essa sensação que senti. E quando me virei e olhei para a janela, que estava aberta, vi uma criatura com grandes asas, maior que um homem. Aquilo tinha uma cor meio cinza e com o rosto deformado, algo vindo do próprio inferno. E aquilo estava com o olhar de que queria me devorar, e foi por isso que eu gritei. Todos ouvimos aquela história incrédulos, pois aquilo era demais. Eu mesmo não acreditei em nenhuma palavra que ele disse. Imaginei que, como ele teria bebido, talvez tivesse visto coisas. E também no escuro a gente vê coisa que não existe. Mas não refutei meu amigo. Eu falei que talvez fosse escuro e ele podia ter visto coisas. Mas eu, o Luan e o Lucas ficamos zombando entre nós sobre aquela história, pois pra gente aquilo seria impossível, uma criatura com asas. E assim foi. Tomamos banho de piscina e nos divertimos muito durante o dia. E logo a noite chegou e notei que o Lucas estava inquieto e conversei com ele. Eu falei: fica tranquilo, pois eu estou armado e também não tem como alguém entrar aqui, pois o muro é muito alto. O Lucas então me respondeu: mas aquilo tem asas. E eu, já me estressando, mandei que ele fosse dormir e sair. E aquela noite passou muito rápido e nada de estranho aconteceu. E a próxima noite seria nossa última naquele lugar. E no último dia, ninguém bebeu. Nós só assamos carne e comemos. E por volta das 8 da noite, nos sentamos na varanda e ficamos tocando violão e jogando conversa fora. E por volta das 10 horas, decidimos dormir, pois queríamos acordar cedo para pegar logo a estrada. Aquela noite estava muito quente e eu não conseguia dormir, e enquanto todos dormiam, eu fiquei acordado no quarto, e lá tinha uma enorme janela de vidro. Eu observava a paisagem. Foi quando vi algo pulando o muro, e logo acordei o Luan, o Matheus, o Ricardo e o Lucas, e eles também viram aquilo que tinha pulado. E aquilo
andava como se estivesse se arrastando. O Lucas logo se apavorou e mandou que eu pegasse minha arma, pois assim fiz. Peguei minha arma e desci as escadas, enquanto eles ficaram na parte de cima. E na minha mente, aquilo era um ladrão e não uma criatura. Foi quando vi o trinco da porta girar e eu estava a uns 3 metros de distância da porta. Foi quando escutei uma voz falar: "Tá com medo?" Olha, eu nunca fui de ter medo de nada, mas naquela noite eu senti o pior dos arrepios. Foi então que gritei: "Quem tá aí?" E escutei um bater de asas que começou a rondar a casa, e aquilo batia nas telhas e fazia o maior furdunço. E com o barulho, as meninas se acordaram. Aí não teve jeito. Elas ficaram nervosas e pioraram a situação. E todos eles vieram para perto de mim, pois eu estava armado. E depois de meia hora naquele tormento, aquela coisa fuçando as telhas, aquilo finalmente parou e ficou um silêncio total por uns 5 minutos. Foi quando algo se chocou com a porta e ficou forçando para entrar. E eu, já cansado daquilo, dei 4 tiros em direção à porta. E a coisa que estava lá fora deu um grito pavoroso. Eu então corri até a janela e a abri. E foi aí que vimos aquela coisa medonha que estava nos olhando. Dei mais 2 tiros naquela criatura que saiu voando naquela escuridão. O Lucas então ficou falando. Eu avisei, eu não me enganei no que eu vi naquela madrugada. As meninas logo ficaram apavoradas. Foi quando o celular do Luan tocou, e era o caseiro que pedia para entrar, pois tinha escutado o barulho dos tiros. Abrimos o portão e o caseiro mais a mulher dele vieram e ele perguntou o que tinha acontecido e contamos a história para ele, e depois que falamos, ele não pareceu ficar surpreso. Foi aí que perguntei se ele sabia algo sobre aquilo, e ele me respondeu assim: "Filho, vocês não são os únicos que já viram essa coisa. Ela já ronda por aqui há muito tempo. Em uma noite, me deparei com essa criatura e ela estava comendo um dos cachorros que tinha aqui. Peguei meu revólver e dei 2 tiros naquela criatura, que deu um grito pavoroso e saiu voando, se perdendo na mata. E isso já faz 5 anos. Eu achava que essa criatura nunca mais iria mostrar a cara por aqui, e parece que ela tá bem viva." Eu ouvi aquilo e foi demais para mim. Depois de um tempo, a dona Rita, que era a mulher do caseiro, preparou um café, pois já era 5:30 da manhã, e nos primeiros raios de sol, as mulheres logo arrumaram as coisas e fomos embora daquele lugar. Bem, o que eu acho estranho era como o seu Kleber, que era o nome do caseiro, tinha coragem de ficar morando ali, com uma criatura daquelas rondando aquele lugar. Eu tive que ver para crer naquilo, e nunca mais piso naquele lugar. E tenham cuidado por onde vocês andam, pois alguns lugares podem parecer lindos, mas neles podem ter uma criatura só espreitando e esperando o momento certo para atacar. Olá, eu me chamo Wanda e moro em Santa Catarina, e eu trabalho como enfermeira em um grande hospital daqui. E o caso que irei relatar aconteceu há vários anos atrás, onde não só eu, mas o meu marido e o meu filho também viram e escutaram aquilo. E por um tempo, aquela entidade fez com que nossas vidas virassem de cabeça para baixo. Tudo começou quando eu e o meu marido nos mudamos para a casa do seu avô, que havia falecido há mais de 10 anos. E nesses 10 anos,
Ninguém da família do meu marido quis morar lá, e no início eu não entendi o porquê de ninguém nunca ter ido morar naquela casa, pois nela dava para umas 3 famílias morar, de tão grande que a casa era, e tinha ao todo 2 andares, contando com 7 quartos, 4 banheiros, 3 áreas de lazer e 2 cozinhas. Quando cheguei lá, fiquei maravilhada com a casa, e seria perfeito para a gente, mas não tivemos tempo de explorar muito ela, pois aquela casa era o lar de uma criatura maligna. No início, quando nos mudamos, não percebemos nada de estranho na casa, mas o primeiro a dar sinal de que ela era mal assombrada foi o meu filho. Sempre escutávamos ele falar que na casa tinha um menino e que eles sempre brincavam juntos, e não liguei muito para aquilo que ele me dizia, pois como ele tinha somente 7 anos, podia ser algum amigo imaginário dele. Só que não era. Depois de um mês morando ali, o meu filho mudou totalmente. Ele mal falava e começou a ficar muito tempo sozinho em seu quarto. Eu, achando o comportamento dele muito estranho, resolvi perguntar o porquê dele estar daquele jeito. E a resposta que eu obtive me deixou de cabelo em pé. O meu filho me disse: "Mamãe, o meu amigo disse que não era para eu brincar e que se eu fizesse isso, ele iria me matar." Eu fiquei abismada quando ouvi aquilo do meu filho e continuei conversando com ele. E perguntei: "Mas que amigo é esse, meu filho?" E ele, em silêncio, ficou e só apontou para a parede, mas não tinha nada lá. Me arrepiei todinha depois daquela conversa que tive com ele, e depois contei tudo para o meu marido. E ele achou que fosse porque tínhamos mudado recentemente e ele ainda estivesse se adaptando na casa nova. Confiei no meu marido, mas fiquei com o pé atrás naquela história. Foi então que o tempo foi passando e meu filho estava ficando cada vez pior, ao ponto dele nem querer comer mais. Foi então que tive a ideia de levar ele para passar um tempo na casa de minha mãe. E foi depois que ele foi para lá que coisas sinistras começaram a acontecer. Na primeira noite, sem meu filho em casa, eu e o meu marido escutamos passos dentro de casa, mas não víamos nada, somente o som de como se alguém estivesse andando pelos corredores. E isso foi muito assustador, mas preferimos ignorar, pois poderia ser as pessoas lá fora na calçada. Mas depois dos passos, começamos a ouvir vozes. O primeiro a ouvir aquilo falar foi o meu marido. Eu estava no andar de cima, dobrando roupas, e ele estava no andar de baixo, preparando a comida. Quando ele escutou eu chamá-lo no quintal. E eu na varanda vi meu marido no quintal chamando por mim. E de lá eu falei: "O que foi, Luiz?" E ele, sem entender, respondeu: "Eu é quem pergunto, por que você está me chamando?" Eu estranhei a fala dele e respondi: "Mas eu não te chamei, eu estava lá no quarto, dobrando roupas." Meu marido, ainda sem entender, me chamou lá para baixo e a gente foi conversar. Ele então começou a falar. Eu estava cortando verduras quando escutei sua voz, me chamando lá no quintal. A voz falava: "Luiz, vem aqui no quintal." Escutei aquilo somente uma vez, e quando fui ver, não era você. Parecia que você estava no quintal. E se não era você, quem era então? Luiz é o nome do meu marido, e eu sempre chamo ele assim. E seja lá o que fosse aquilo, não era eu. E ficamos pensando no que possivelmente era aquilo, mas continuamos a viver ali, apesar do medo, e aquilo só foi piorando. Depois do meu marido, foi a minha vez de ouvir aquilo falar, e confesso que era igual à voz da minha avó, que na época ainda era viva. Tudo aconteceu numa noite de sábado, em que eu estava sozinha em casa. Eu estava no banho, quando escutei a voz da minha avó
falar: Vandinha, Vandinha, abre aqui a porta. Eu desliguei o chuveiro e fiquei no banheiro, ouvindo aquilo, pois só podia ser minha avó, pois só quem me chamava assim era ela. Foi quando novamente aquilo falou: Vandinha, Vandinha, abre aqui a porta. Coloquei a toalha e fui até a frente de casa e abri a porta, mas não tinha ninguém lá fora. Eu então tranquei a porta e já ia voltar para o banho, e enquanto eu estava no corredor, indo para o banheiro, escutei uma voz grave falar bem perto de mim: Eu tô aqui, Vandinha. Senti um grande calafrio quando escutei aquela voz e gritei bem alto, e aquilo foi tão surreal para mim que eu desmaiei e só acordei com meu marido me chamando, e contei para ele da voz que escutei e que com um susto eu tinha desmaiado. Foi então que implorei para ele para a gente sair dali, pois ali era o lar de algo maligno que não sabíamos ao certo o que era. Nós então fomos para a casa de minha mãe na mesma noite e ficamos lá por alguns dias até a gente arrumar uma casa nova, e saímos de lá o mais rápido possível. E agora eu entendi o porquê ninguém queria morar ali, pois a casa do avô do meu marido era mal assombrada e ainda hoje ninguém mora lá. E me pergunto o que seria aquilo na casa: uma entidade? Um demônio? Eu não sei, mas aquilo imitava a voz de entes queridos, além de aparecer somente para meu filho, na forma de uma criança. Atualmente, vivo bem, graças a Deus, mas confesso que essa foi a pior experiência da minha vida. Olá, eu me chamo Joaquim e moro na zona rural de Barbacena, que fica em Minas Gerais. E eu trabalho na roça, assim como meu pai e o meu avô. E o relato que contarei foi um que meu avô me contou, pois sempre que junta a família, ele conta das histórias dele, que são, na sua grande maioria, de assombrações. Mas teve um caso que ele só contou 2 vezes, e nessas 2 vezes deu para perceber o medo em seus olhos, pois aquele ser botou muito medo em meu avô. E irei contar o relato assim como ele sempre nos contou. Tudo aconteceu em 1976. Eu tinha 25 anos na época e já tinha 3 filhos para criar. E para sustentar a família, eu tirava a comida da terra, plantava feijão, milho e criava alguns animais. E até aí estava tudo indo bem. Mas um fazendeiro rico da região veio e começou a plantar milho em sua propriedade. E era quase 1 quilômetro só de plantação de milho. E a sua fazenda ficava a uns 100 metros de distância da minha casa. E lá trabalhavam várias pessoas, inclusive o meu irmão, e foi justamente ele que me levou até lá, pois tinha uma vaga para segurança, e como eu estava sem trabalhar, seria muito bom para mim, só que eu não sabia onde eu estava me metendo. Cheguei na fazenda numa terça-feira, falei com o dono dela e era um homem bem sério e velho. Ele me vendo franzino e pequeno, logo falou: Tu acha mesmo que dá para ser segurança desse tamanho? Olha que o antigo segurança dava 2 de ti. Ele riu depois que falou isso. Foi então que eu respondi: Eu sou bom na bala e sou muito inteligente, coisa que talvez o antigo segurança não era, porque senão ele ainda estaria aqui. Nós então rimos e ele tomou a posição séria novamente e falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele olhou bem no fundo dos meus olhos e falou:
O antigo segurança era o maior pistoleiro que eu já conheci. O cabra matava um rindo, mas não aguentou uma semana de trabalho, pois segundo ele, tem uma criatura nesse milharal que põe medo até no mais corajoso homem. Mas contigo vou fazer diferente. Tu vai ficar no alpendre que eu mandei fazer, e perto de ti vai ter outro segurança, e qualquer coisa que tu vê na minha propriedade, pode mandar bala. Eu então peguei o revólver e a espingarda que ele tinha me dado e fui para casa, e passei aquele dia pensando em que bicho era aquele que o antigo segurança tinha visto, pois do jeito que o fazendeiro me contou a história, parecia ser verdade. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar. Quando deu 9 horas da noite, eu saí de casa e fui lá para o meu posto de trabalho, e de companhia eu só tinha meu cachorro e uma garrafa de café, e foi logo naquela primeira noite que percebi coisas bem estranhas. Era por volta das 12 horas da noite, quando o meu cachorro começou a latir, rumo ao milharal. Eu olhava, mas não via nada, e fiquei só de olho para ver se aparecia alguém. Foi quando ouvi um grito vindo do milharal. Na hora, deu um frio na espinha e fiquei morrendo de medo, mas mesmo assim, fiquei em alerta. E era um grito de dor e raiva, e foi somente uma vez que eu vi aquilo, e o meu cachorro latia muito, mas nada daquilo aparecer. E passei a noite assim, apreensivo, só esperando algo aparecer. E já pela manhã, o outro segurança veio até mim e perguntou se eu também tinha escutado o grito. Respondi que sim, e que aquilo só podia ter sido coisa do além. Conversamos e marcamos de ficar junto naquela noite, pois estávamos apreensivos, pois queríamos saber quem tinha dado aquele grito. Eu então fui para casa e dormi, e o dia passou até rápido. E quando deu 9 horas da noite, eu novamente fui trabalhar. Peguei o cachorro, a minha garrafa de café e fui para o local que tinha marcado de ficar com outro segurança, só que nada dele aparecer. E já era por volta das 11 horas da noite, quando ele apareceu, e ele estava todo sujo e se tremendo todinho. Eu vendo ele daquele jeito, logo perguntei: "O que foi que houve, homem? Fugiu da mulher, foi?" Ele, olhando para o milharal, balançou a cabeça, dizendo que não. E eu perguntei novamente a ele: "O que foi que houve mesmo, para tu tá assim?" E o homem, assustado, se sentou e começou a falar: "Eu estava aqui sentado, te esperando chegar, quando vi uma coisa que parecia um bode, olhando para mim, lá do milharal. Achei que fosse um bode da fazenda, e fui tentar pegar ele. Só que quando cheguei perto, aquilo se levantou que nem um homem e correu bem rápido para dentro do milharal. No susto, eu corri também e me escondi em uma árvore no meio do mato, mas aquilo não me seguiu, e só agora eu tive coragem de voltar." Escutei ele falar aquilo e não dei muito crédito naquela história, mas logo eu acreditei, pois naquela mesma noite eu também vi aquele bicho. Era por volta das 3 da manhã, quando novamente ouvimos um grito vindo do milharal, um grito de dor e raiva. Só que naquela madrugada, além do grito, começamos a ouvir algo como cascos de cavalo dentro do milharal. E como eu era esperto, pedi logo para o outro segurança subir numa árvore, e também subi em uma, e ficamos ali, ouvindo aquilo correr, fazendo aquele estranho barulho. Foi então que o barulho parou, e achávamos que ele tinha ido embora, só que foi nessa hora que ele deu as caras. Primeiro, vi algo como uma cabeça de bode entre o milharal, e para mim era um bode normal, pois de longe parecia ser um.
Só que quando aquilo saiu do milharal, tivemos a plena certeza de que não era coisa desse mundo, pois tinha um corpo todo peludo e era igual a um homem, com exceção das pernas, que pareciam com a de um cavalo, e ele andava de um jeito muito estranho. E aquele bicho, vendo que não tinha ninguém por perto, começou a correr, vindo em nossa direção, e achávamos que era para nos atacar, mas ele veio atrás do meu cachorro, que tinha ficado lá embaixo. Meu cachorro então saiu correndo lá pro outro lado, e aquilo passou por nós, correndo muito rápido, e foi atrás do meu cachorro. E assim que ele o alcançou, com uma mordida, pegou ele, e eu vendo aquilo e com muita raiva, dei um tiro de cima da árvore. O bicho então deu um grito assustador, o mesmo que ouvimos minutos antes. Aquele ser então ficou em pé e veio ferozmente me atacar, e ele pulava muito alto, tão alto a ponto de sua cabeça chegar perto de meus pés. Eu então carreguei minha espingarda novamente e dei um tiro na cara daquilo, e o bicho parou e ficou lá embaixo, como se estivesse limpando a vista, e foi aí que ouvi outro tiro. O bicho novamente gritou e saiu correndo, e o tiro foi o outro segurança que deu, e só depois de ter tomado 3 tiros que aquela aberração saiu correndo. Na hora, pulei da árvore e fui ver o meu cachorro, e ele já não estava mais vivo, pois a sua garganta havia sido dilacerada pelos dentes daquela criatura. E depois de tudo, o pessoal da fazenda se acordou e contamos do ocorrido para eles. E eu, com medo, fui para minha casa na mesma noite, pois se aquilo voltasse, seria para nos matar. Noites depois do ocorrido, escutei os mesmos gritos perto de minha casa, e junto vinha aquele barulho de casco de cavalo, e aquele ser ainda estava vivo, mas graças a Deus eu nunca mais vi aquela aberração e nem quero ver novamente. Esse foi o relato do meu avô, que hoje já é bem velhinho e lembra dessa história como se tivesse ocorrido ontem, e gostamos bastante de suas histórias, pois sempre nos dá medo, e às vezes eu fico imaginando o terror que meu avô passou com aquele bicho pulando debaixo da árvore que ele estava.